Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se perguntou ou já questionou a Deus dizendo: Pai, eu faço tudo certo e a minha vida não vai para frente. Já fulano anda todo errado e só é abençoado, só vive na boa. Ai, Senhor, minha irmã, eu sou Carla Santos e você está no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai estudar mais um capítulo de Provérbios juntos. Caiu de paraquedas aqui e não sabe o que essa mulher está dizendo. Gente, nós estamos aqui estudando juntas o livro de Provérbios. Cada dia eu venho trazendo aqui reflexões de cada capítulo, versículos chaves, e desses versículos chaves a gente tira reflexões de cada capítulo, e hoje nós vamos estudar juntas o capítulo 10. Então, se você é nova ou novo aqui, já se inscreva. Se gostar do vídeo, se inscreva, porque aqui nossa intenção é trazer conteúdo que edifiquem as nossas vidas espirituais. Se inscreva, deixa também o seu like, que é muito importante aqui para o canal, e comenta se você quiser, sentir no coração Deus te tocar, minha filha. Comenta, porque os comentários também ajudam para que o YouTube veja que o vídeo é legal e entregue para mais pessoas. Então, bora para o nosso conteúdo de hoje. Vamos estudar Provérbios capítulo 10. Eu vou estar aqui selecionando alguns versículos e extraindo deles alguns ensinamentos para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Bora estudar juntas? Já quero começar falando para vocês que o capítulo 10 de Provérbios, ele vem trazendo aqui um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio, ou seja, vem trazendo uma oposição de como o justo age, de como o ímpio age, o resultado dessas duas formas de agir, né? Então ele fala, ó, o justo faz isso, mas o ímpio faz assim. E por isso o justo recebe isso e o ímpio recebe aquilo. Então ele vai sempre mostrando as ações e as suas consequências. Mas antes da gente iniciar falando dos versículos chaves e tudo mais, quero explicar para você o que é ser ímpio. E porque muitas pessoas têm essa dúvida, ímpio é pecador? Não. Ímpio e pecador são pessoas diferentes, tá? Todo ímpio é um pecador, mas nem todo pecador é ímpio. Como assim, Carla? Calma, vou explicar para vocês. O que é ser ímpio? Ímpio são aquelas pessoas que andam totalmente contrária à vontade de Deus. São pessoas que não fazem questão de andar segundo os mandamentos de Deus, de conhecer os mandamentos de Deus. E se conhecerem, elas estão nem aí. São aquelas pessoas que verdadeiramente estão um pouco se lixando para a fé. São pessoas que nasceram mesmo para quebrar a regra, para viver na contramão. São esse tipo de pessoas. São pessoas mesmo que não têm vergonha e nem fazem questão de levar uma vida do bem, querem levar mesmo uma vida na contramão. Tudo que é errado elas querem fazer. Então, o pecador, o que é pecado, né? Pecado é errar o alvo. O pecador são pessoas que erram o alvo. Nós pecamos, não somos pecadores, mas pecamos. Mas antes de conhecer Jesus, nós éramos pecadores. Por quê? Porque vivíamos uma vida de pecado. Nós pecávamos e não nos arrependíamos porque não tínhamos o Espírito Santo para nos convencer ao arrependimento. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. Nós erramos, porque quem não peca já está mentindo, já diz a palavra de Deus, então nós pecamos. Não somos pecadores, mas pecamos. Pecamos no falar, pecamos no agir, pecamos no pensar, até no sonho a gente peca. Então nós pecamos, ou seja, nós erramos o alvo, mas nós não somos ímpios. E aí, trazendo de uma forma mais amplificada aqui, o livro de Provérbios, ele vem destacando a importância, mais uma vez, de andarmos em sabedoria, de andarmos em cumprimento à palavra do Senhor, de andarmos sendo direcionados pela palavra do Senhor, de andarmos em retidão. E aí ele diz que o justo, ele vai sempre buscar andar em retidão porque ele anda em sabedoria, ou seja, ele anda de acordo com o que a palavra do Senhor manda, com o que os princípios da palavra do Senhor manda. Já o ímpio não, o ímpio anda na contramão de tudo que a palavra do Senhor ensina, de tudo que a palavra de Deus direciona. E aí em seguida ele vai dizendo que esses dois caminhos vai nos trazer frutos diferenciados. Enquanto o justo vai ser abençoado pelo Senhor, o ímpio vai caminhar para sua própria destruição, desmentindo aquilo que muitas das vezes a gente acha, que Deus não está vendo, que eu faço tudo certinho e eu nunca cresço, nunca prospero, nunca dá certo nada na minha vida. Enquanto o ímpio anda na contramão, faz ruindade, faz coisas erradas e tá sempre melhor do que eu. Isso é uma verdade, isso é uma mentira, porque a própria palavra está nos dizendo aqui que os caminhos do justo serão abençoados, já o ímpio caminhará para a sua própria destruição. E eu separei alguns versículos aqui para a gente estar lendo e estar falando um pouquinho sobre eles, mas vamos agora trazer os versículos chaves falando sobre essa diferenciação entre justo e entre ímpio. Vamos trazer alguns versículos aqui para a gente entender essa diferenciação entre justo e ímpio.
O versículo 1 diz assim: o filho sábio é alegria para o seu pai, mas o filho do tolo é tristeza para a sua mãe. Veja bem, numa casa onde tem pessoas sábias, é uma casa onde vai ter paz, onde vai ter orgulho. Agora você vai na casa de alguém, de uma mãe que tem um filho tolo, um filho que anda na impiedade, é uma mãe que você envelhecida há 10 anos. Por quê? Porque não tem paz. É o tempo todo preocupação, é o tempo todo problema chegando na porta. Então aqui eu aprendo que quando você busca viver uma vida de retidão, uma vida segundo os princípios da palavra de Deus, uma vida de obediência à Bíblia, à palavra de Deus, você vai trazer paz não só para a tua vida, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Você vai trazer vida para o ambiente onde você vive. O versículo 2 diz que todo o tesouro, toda a riqueza conseguida de forma desonesta não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Aqui está a chave do nosso estudo de hoje. Muitas das vezes a gente acha que o ímpio é melhor do que nós ou tá melhor do que nós porque tem coisas melhores do que nós aparentemente. Mas o que eles têm são coisas palpáveis, coisas terrenas, coisas materiais que vão se desfazer com o tempo. Mas nós não, aqui tá dizendo, a justiça nos livra da morte. Viver uma vida de justiça, viver uma vida de palavra de Deus, vai nos levar a caminho de vida eterna. Nós não provaremos o dano da segunda morte, já o ímpio vai provar. O ímpio vai morrer na terra e lá em cima vai ter a morte eterna. Nós não. Nós vamos morrer sim, mas vamos morrer para ser glorificado. E muitos de nós nem vamos morrer, nem vamos provar da morte, porque poderemos ser arrebatados a qualquer momento. Então para de focar nas coisas terrenas que o ímpio conquista, começa a focar em Deus. E aí isso me lembra de Asaf, no Salmo 73. Onde Asaf ele vai se mostrar muito entristecido, porque os ímpios parece que não ficam doentes, os ímpios parece que não tem nenhum problema, e por isso cada vez mais eles se tornam mais ímpios. Já as pessoas que buscam viver em justiça, não. E aí, só que eu acho legal que no final do capítulo 73, ele muda totalmente, ele diz: mas até que eu entrei no santuário do Senhor e vi que aquilo que os ímpios estão buscando, já estão tudo aqui, o fim deles são terríveis. Então, quando a gente para de observar essas pessoas, para de questionar Deus por causa dessas pessoas e começa a entrar na presença de Deus, a gente vai ver que o tesouro que nós temos é muito maior do que o tesouro dos ímpios. Pessoas ímpias que conquistam dinheiro desonestamente porque para eles não existe moral, eles fazem qualquer coisa para alcançar lugares e por isso, muitas das vezes, aparentemente, eles parecem estar melhor do que nós, mas será que estão mesmo? Será que quando eles colocam a cabeça no travesseiro, eles têm paz? Quando chega a enfermidade, quem os livrará da morte, né? Então, muitas das vezes, o que nós precisamos, em vez de questionar Deus, é nos colocar na presença de Deus e começar a experimentar e ver que o que nós temos é muito maior, muito melhor do que qualquer coisa conquistada de forma ímpia, de forma injusta, de forma desonesta. Olha o que ele diz aqui, o versículo 6. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas a boca do ímpio mora a violência. Olha o que ele diz no verso 7. A memória do justo é abençoada, ou seja, lembrado, mas o nome dos ímpios irá apodrecer, ou seja, os justos serão lembrados, mas o ímpio será esquecido. Ele pode até ser lembrado pela maldade, mas vai passar um tempo, ele vai ser esquecido. Mas quem anda de fato na verdade do Senhor e pratica a justiça, os seus frutos ficarão para a eternidade. Hoje mesmo nós vemos na Bíblia homens e mulheres de Deus que estão até hoje falados porque fizeram um ato de justiça diante de Deus, porque agiram de uma forma justa diante de Deus, algo que alegrou o coração de Deus e são lembrados por nós até o dia de hoje. Vamos para o versículo 18, onde ele diz assim, ó: com as suas palavras o mentiroso esconde o ódio. Quem espalha fofoca tem falta de juízo. Por que tem falta de juízo? Porque nós sabemos que o final de uma fofoca é uma contenda, muitas das vezes, né? E o ímpio, ele age assim. O ímpio não tem compromisso com a verdade. O ímpio anda em verdades. Mas nós que praticamos a justiça de Deus, que andamos na justiça de Deus, precisamos ter os nossos lábios a verdade. Olha o que ele diz aqui no verso anterior, no verso 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca do ímpio mora violência. O ímpio está o tempo todo tramando com seus lábios fofoca, contendas, porque a boca dele atrai a violência, mas a nossa não, é manancial de vida. Coisa linda. E aqui também, pra gente encerrar, o verso 19 diz assim: quem fala demais, quanto mais fala, mais está perto do pecado.
Mas quem controla a língua é sábio. Olha que versículo é esse. Tá dizendo aqui claramente. Pessoas falastronas, vira e mexe, se metem em problema. Porque quantas das vezes você tá empolgado falando, daqui a pouco você solta algo que não era para ter falado ali naquele lugar, naquele momento. E aí causa uma contenda ou até você peca, porque você foi falando ali na empolgação. Então, pessoas sábias, elas são comedidas nas palavras. Pessoas sábias não saem falando de qualquer maneira. Tem que encerrar, mas eu não posso deixar de falar o verso 22. O verso 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Deixa eu ler aqui na versão da linguagem de hoje. As bênçãos do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Ou seja, as bênçãos do Senhor são incomparáveis, sabe? Nenhum esforço que a gente possa fazer na terra e conquistar algo vai se comparar com a bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor, ela não traz peso, não traz dor. Tudo que vem do Senhor é perfeito, é leve. Você recebe algo de Deus, você tem paz. Agora, quando você consegue algo desonestamente, você vai ficar o tempo todo preocupada. Será que alguém vai vir atrás disso? Será que alguém se deu mal por causa disso e vai querer se retalhar? Você vai estar sempre com medo. Se você conseguiu algum... Será que a polícia vai bater na minha porta? Será que... Você vai sempre ter medo, mas aquilo que vem do Senhor traz paz, porque vem de Deus, é coisa maravilhosa, que a gente pode tomar por parte disso. Então, aqui a gente trouxe esse contraste, né, do justo e do ímpio. O justo faz isso, o ímpio faz isso. Quero que você reflita. Suas atitudes têm revelado mais que tipo de pessoa? Claro que nós não somos ímpios, claro que isso, mas a nossa atitude está atendendo mais à justiça de Deus ou a nossa atitude está atendendo mais ao egoísmo, à impiedade? Quem somos nós no nosso dia a dia? Não, as minhas atitudes revelam Deus. As minhas atitudes revelam que eu não ando como os ímpios, na contramão do que Deus fala. Minhas atitudes revelam que eu ando na direção da palavra de Deus. Outra coisa para nós refletirmos, como nós falamos aqui sobre as palavras. Quem fala demais acaba pecando, mas o sábio controla a língua. O que eu tenho construído com as minhas palavras, né? Será que eu tenho jogado palavras fora? A palavra é valiosa demais para ser jogada fora. Antes de você falar um balde de coisas, reflita se aquilo ali é produtivo, se aquilo ali é edificante. Não seja essa pessoa. Tem gente que fala assim, ai, ela é tão legal porque ela fala. Às vezes você se acha até uma pessoa bacana porque você fala bastante. Eu falo muito, mas eu tenho pedido a Deus para me ensinar a medir as minhas palavras. Falar muito não é falar demais. Falar muito, por exemplo, se eu pego para fazer esse vídeo aqui, eu tenho que me conter, porque eu gosto muito de falar, de ensinar. Mas eu não falo demais no sentido de falar coisas impróprias. Muitas das vezes, pessoas que falam muito acabam falando demais, porque acabam falando o que não deve. Mas eu quero que você reflita o que as tuas palavras têm construído. Será que você tem construído algo, edificado algo através das suas palavras? Que tipo de palavra você tem falado? Você tem sido a pessoa que mais ouve, mais fala? Como é que tem sido a sua vida? A terceira coisa que eu quero que vocês reflitam é sobre o legado. Nós vimos que a vida do ímpio é passageira e não será lembrado, mas o justo sim será lembrado. Você tem construído uma vida de justiça e vai para ser lembrada? Não que você queira ser lembrada, mas se você tem se preocupado com a forma que as pessoas vão lembrar de você quando você não estiver mais nessa terra, se preocupado em deixar legado, porque hoje em dia o que nós fazemos vai ficar para nossa memória ou não. Então eu prefiro deixar coisas que vão fazer com que as pessoas se lembrem de forma positiva de quem eu era. Eu prefiro deixar legado, saber que pessoas continuaram fazendo aquilo que eu fazia porque se inspiraram naquilo que eu fazia. Amém? Então essa é a nossa reflexão de hoje. E para oração nós podemos orar hoje, pedir ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria, para que o Senhor Ele venha nos ensinar a ser comedida nas palavras, a edificar com as palavras, não falar de forma demasiada, de forma falastrona, para que não venhamos pecar através das nossas palavras. Pedir ao Senhor para avaliar as nossas atitudes, as nossas intenções do coração, para que as nossas ações não venham revelar impiedade, mas sim justiça, para que as pessoas venham ver as nossas atitudes, as nossas ações e venham ver Deus revelado através delas. Essa é a nossa oração de hoje. Espero que você tenha esse tempo com Deus, que você ore e que você reflita nisso que a gente conversou aqui hoje, viu? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like, deixa seu comentário também. Se você está gostando do estudo, quer que eu continue por aqui trazendo estudo. E se você é nova por aqui, não é inscrita, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações para receber todo o conteúdo em primeira mão.
E eu vou ficando por aqui. Ah, vai lá no meu Instagram, @eucarlasantos, no final, e me segue por lá, porque também tem conteúdo edificante para nossas vidas. Um beijo, até o próximo vídeo e bora aprender juntas!